Boa noite a todos, que gostoso nós aqui de volta. E hoje, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, e nós estamos começando a nossa quarta-feira, às 20 horas, o nosso estudo e a nossa oração. A nossa igreja, ela se chama Igreja Batista Bíblica Jauense Breve Virá. E nós temos como missão levar a todos, proclamar que breve Jesus voltará. Amém. E desse modo, toda quarta-feira a missionária prepara aí um estudo bíblico baseado no livro do pastor Arival Dias Cassimiro, Deus e Você, e ela está caminhando com a vitória em Deus. E nós vamos então aproveitar esse estudo para nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação pessoal, para a nossa vida ser transformada pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos que Deus possa abençoar, que todos aí orem, que orem pela palavra de Deus ser ministrada pela missionária e que Deus possa usá-la como instrumento de bênçãos para as vidas daqueles que nos assistem, nos acompanham, aqueles que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus não perde tempo, mas edifica a vida. Eu queria, nesse momento, colocar que o pastor Arival Dias Cassimiro, domingo ele estava pregando na igreja dele, e a igreja estava vazia, e ele chorou. E aí me deixou muito triste, porque eu falei assim, nossa, um homem de Deus que, com a bênção de Deus, escreve coisas maravilhosas que a gente tem usado. E então essa semana eu orei muito por eles e peço que vocês orem também, porque ele sente muita falta das pessoas na igreja, assim como nós. E eu senti ele bem assim, deprimido, bem triste. Então nós precisamos orar para levantar esse homem de Deus, porque ele só sabe trabalhar para Deus. Bom, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar então com um hino que nós temos, que é o número 109 do nosso hinário, e que nós vamos, como a gente tem na nossa igreja, sobre a evangelização, sobre o nosso testemunho e sobre o que mais a gente preza da nossa igreja, é pregar que breve Jesus voltará. Então, hoje nós vamos começar com uma música que eu vou tentar colocar, a gente vai tentar colocar sempre nos nossos momentos de oração. Após a música, o pastor vai fazer uma oração e aí nós daremos início, tá bom? Essa música, ela se chama Maranata. Aí eu gostaria que vocês lessem aqui comigo, olha, Maranata é uma expressão de origem aramaica. Surgiu da junção de duas palavras aramaicas, Marão, que quer dizer Jesus, ou Messias virá, mais a palavra Atá, que quer dizer Jesus está aqui, Jesus retornou, Jesus retornará. Por isso Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. Então, essa música, esse hino de o número 109 do nosso hinário, é um hino que eu gostaria muito que vocês aprendessem, e todos os que acompanham, todos os que têm me mandado bastante mensagem, e que essa música fique então como que vocês lembrem sempre, que é a nossa igreja, ela sempre prega, breve Jesus voltará. Vamos lá então. Oh, glória a Deus. Maranata,
Vamos orar pedindo então a orientação de Deus. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa presença. Nós não somos nada senão pecadores, ó Deus. Mas nós nos entregamos em Tuas mãos. E nós entregamos agora a vida da missionária. Amém, para que o Senhor a use a sua língua, a sua boca, as suas palavras, use a sua inteligência, a sua disponibilidade, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada palavra. Coloca, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer trazer para edificar as nossas vidas. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje, para dar início, nós vamos falar sobre a vitória de Cristo. Mas nós vamos fazer um adendo hoje, que eu já estava estudando e me veio no coração, meus irmãos, o seguinte. Eu e o Zé Benedito, nós fomos, desde mocinhos, logo que casamos, nós entramos numa equipe da Igreja Católica que chama Equipe de Nossa Senhora. E eu recordei uma oração. E eu vou colocar hoje para vocês, para todas as minhas amigas, minhas irmãs, as minhas meninas queridas, as que eu amo de todo o coração, essa oração que nós fazemos sempre antes de começar nossas reuniões da Equipe de Nossa Senhora. Essa oração, ela se encontra em Lucas 1, 46 a 55. E eu acho que Maria, ela bendizia, ela louvava e adorava o Senhor. Ela é um modelo para nós de humildade e de como a gente pode ser uma serva do nosso Senhor. Então, a palavra diz assim, nós sabemos até decor. A minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua pobre serva. E de agora em diante, todas as gerações vão me chamar de bendita de Deus, pois o Senhor poderoso fez maravilhas, fez grandes coisas comigo. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração a geração a todos os que o temem. Com seu braço forte derruba os orgulhosos e despede os filhos sem nada. Derrubou os governantes dos seus tronos e exaltou os humildes. Satisfez os corações famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. Ele socorreu o meu servo Israel, não esquecendo a sua promessa de ser misericordioso, pois prometera a Abraão e seus descendentes ser misericordioso com eles para sempre. Que promessa maravilhosa e que exemplo de mulher, né? Que esse exemplo fique no nosso coração, de todas nós, minhas irmãs. Viu? Um beijo grande para Sirlene, minha irmã, para Carlota, minha irmã, todas as que estão assistindo, para Valdete, para Fran, para Aparecida, minha irmã, para Ângela, Tata, para todas. Que essa oração seja um modelo para vocês, essa humildade de Maria, né? Essa serva do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor com essa humilde, né? Fez maravilhas com ela. Bom, agora eu vou tocar uma música relacionada a esse Lucas, esse verso que nós lemos. Mas antes eu já vou deixar colocado aqui o nosso estudo de hoje. 20 de maio, quarta-feira, vitória. A base da vitória é Cristo. Eu vou tocar e depois a gente começa então, tá? É um hino de uma cantata e ele fala muito perto desse verso de Lucas. Vamos lá. Minha alma celebra, se alegra.
Salvador. Que coisa maravilhosa é essa, né? Muito bem. Bom, então vamos lá. Mas a base da nossa vitória é Cristo. Então vamos lá. Nós, recordando um pouquinho de tudo que nós estudamos, nós vimos, tudo isso aqui, nós estamos nesses pedacinhos aqui. Então nós vamos dar uma recordada nisso aí, para a gente continuar e ver tudo que nós já fizemos. Vamos pegar 2 Coríntios 5, 21. Em 2 Coríntios 5, 21, eu já vou ler aqui, para ficar um pouquinho mais fácil. Nessa passagem diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por vós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Oh, glória a Deus! Ele não conheceu o pecado, mas nele, por ele, e nele nós fomos feitos, isso foi feito justiça de Deus. Para darmos mais inspiração sobre tudo isso que nós estamos falando, nós temos que ir um pouquinho para Isaías. Em Isaías, eu acho que no capítulo 53, que os pastores sempre colocam, é sempre bom a gente voltar. São versículos que sempre os pastores estão colocando, mas nós meninas precisamos estar sempre ouvindo para a gente poder também entrar nesse clima. Porque Isaías diz assim, no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós conversamos no estudo passado que a condenação do pecado que deveria ter sido caído sobre nós, caiu sobre o nosso Cristo, que morreu em nosso lugar e em nosso favor. Agora, nós vamos falar também um pouquinho, lembra que eu deixei para vocês que a gente tem que falar sobre a lei. Nós guardamos isto para a aula de hoje para a gente fechar essa vitória em Cristo. Uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês, que a encarnação de Cristo, ela foi uma coisa real. Cristo se fez carne, mas ele não se tornou pecador como nós. Ele assumiu a nossa carne, mas não se tornou pecador. A encarnação de Cristo, isso que eu fico pensativa, e quero levar para vocês. A encarnação de Cristo levou o Filho de Deus uma estreita ligação conosco, nós humanos. Essa encarnação dele nos deixou muito próximos nessa condição nossa humana, nessa condição pecaminosa. Então, Jesus Cristo, ele participou da nossa condição humana, mas ele venceu o pecado na carne. E assim, os que estão em Cristo, unidos a Cristo, o poder do pecado foi destruído e o pecado tornou-se um poder derrotado. Cristo venceu. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, o Filho primogênito do nosso Deus Pai, deu a sua vida. E em sua vida nós pudemos ter vida, tá? Uma pergunta agora para vocês. Então vamos lá. Já vimos essa parte de Isaías. Aqui tem mais uma citação de 1 Pedro. Vamos lá, que eu acho bem interessante. Vamos aproveitar e aprender a achar Pedro. Venham de Apocalipse, aí vocês vão achar. Depois de Apocalipse vai virando Judas, João. Aí vem Pedro, Aí vocês acham 1 Pedro. Daí nós vamos no capítulo 2, de 1 Pedro 2,24. Ainda comentando sobre essa vitória de Cristo. E diz assim, 1 Pedro 2,24. Espera lá, achei. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E o último, que eu coloquei o mesmo, que eu acho que é o chave que nós vamos guardar no nosso coração. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Encerrado aqui tudo que nós comentamos. Bom, e assim os que estão em Cristo, unidos a Cristo,
o poder do pecado foi destruído. O pecado tornou-se um poder derrotado. Em Efésios 2:13 nós temos: mas agora, olha a palavrinha de novo, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos longe, mas agora pelo sangue de Cristo, nós estamos com Ele, nós somos um com Ele, né? E Ele estreitou muito a nossa ligação com o nosso Pai. Então, se de tudo não ficar gravado do que a gente tem conversado, fique esse em Cristo, em Cristo. Guardem isso, nós estamos em Cristo, em Cristo. Outra vez, em Cristo, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Oh, glória a Deus! As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus. Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente. Vou tirar aqui da frente para vocês lerem. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há, vamos falar junto? Em Cristo Jesus. A base da nossa vitória é Cristo. Outra vez em Cristo. Nós vamos guardar isso. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos guardar o em Cristo Jesus e a vida eterna. Hoje eu vou terminar a aula com a vida eterna, falando da vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Que vida? A vida eterna. Com quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é a descrição que Paulo faz da nova ordem na qual nós somos introduzidos pela fé em Cristo. Oh, glória a Deus! Falando da união de Cristo, em Cristo, pessoal, pela união com Cristo somos tidos como morrido com Ele, sepultado com Ele, ressuscitado com Ele. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Lembra da palavra de Paulo? Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Estou preparando a música para vocês, dos Arautos do Rei, maravilhosa, que fala disso, né? Cristo vive em mim. A base para essa certeza maravilhosa de que não somos mais condenados é a expressão em Cristo Jesus. Então, vamos guardar essa palavra. Quando vocês forem orar, vocês falam assim, em Cristo Jesus. Que aí vocês vão lembrar de tudo que nós já conversamos, de tudo que nós já aprendemos, de tudo que Jesus fez por nós. E que hoje, em Cristo Jesus, nós fomos libertos. Estamos unidos com Ele. Muito bem. Hoje, por incrível que pareça, eu fui estudando, nós temos exatamente 7 perguntas. Eu não tinha colocado o número das perguntas e hoje fui estudar para ver para a apresentação, né? Aí fui lá, comecei a colocar 1, 2, 3. Quando eu vi, eram 7 perguntas que restavam para nós. Então vamos lá. E agora, com esse Cristo unido, com esse poder do pecado que já está destruído, o pecado foi derrotado por Jesus. Então agora nós vamos começar. Primeira pergunta. Agora vocês já estão bastante embasados. Como podemos explicar o princípio da retribuição designada por Deus? Como que nós vamos poder explicar esse princípio da retribuição? Olha, vejam bem essa palavra, ó. Essas 3 palavrinhas. Princípio da retribuição. Isso aqui é legal, viu, Gui? Quer ver? Eu acho que essa parte para você vai ser legal. O Guilherme está aqui com a gente, ajudando a gravar, e ele dá aula para os jovens. Isso aqui eu acho que vai ser bem interessante. Para responder essa pergunta, precisamos voltar os nossos olhos lá no Jardim do Éden, Guilherme, voltar lá. E aí nós vamos em Gênesis 2, 16, 17. Vocês coloquem na cabeça agora a palavra obediência e a palavra desobediência. Existe um princípio da retribuição. Em Gênesis 2, 16, 17, diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o princípio
da retribuição está ligado à palavra. Quem obedece, onde há obediência, merece a vida. E a desobediência merece a morte. Tá bom. Isso aqui foi uma coisa estabelecida. Só que aconteceu, que nós já sabemos, conversamos, Adão pecou. E infringiu uma lei. Tá. Aí quando a gente vai para Romanos 5,12, eu deixei gravado aqui, porque assim vocês podem ir copiando em casa. Está dizendo assim, ó. Por um homem entrou o pecado. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Desta forma, todos nós pecamos, e em consequência, a nossa recompensa deveria ser o quê? A morte. Então nós tínhamos que morrer. Por quê? Porque era assim, você não pode comer. Se você comer, o homem vai morrer. Isso é um princípio de retribuição. A obediência merece a vida. E a desobediência merece a morte. Muito bem. Então, Romanos 5,12, nós já vimos que por um só homem entrou o pecado, e com essa entrada, todos nós pecamos. Nós herdamos todo esse pecado. Dessa forma, todos nós pecamos, e em consequência, a nossa recompensa deveria ser a morte. Então, nós tínhamos que morrer. Em Romanos 6,23, é o que nós já lemos. Qual que é? Essa vocês sabem. Eu gostaria que vocês marcassem, porque a palavra de Deus, ela não pode ficar guardada, ela tem que ser falada, tem que ser multiplicada. Esse aqui a gente já sabe. O salário do pecado é a morte, né? Então, mas acontece que nós, seres humanos, a gente não quer morrer. Então, o ser humano, o que ele faz? Ele pede perdão e diz assim: Pai, eu pequei, mereço morrer, mas por favor, eu não quero morrer. Essa súplica do homem cria um conflito para Deus, porque Ele é Deus e Sua palavra não muda. E se o homem pecou, ele tem que morrer. Entendeu, Gui? Ele mandou. Aí está determinado. E Deus não muda. Então, se o homem pecou, qual que é o destino dele? Ele tem que morrer. Em Hebreus 9:22 diz assim: se existe pecado, tem que existir morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não precisa falar mais nada. Já está explicado tudo isso que nós estamos conversando. Virando, alguém tem que pagar o preço do pecado. E aí aparece o nosso vitorioso, o nosso Jesus Cristo. Ele aparece, vamos fazer uma metáfora aqui, e diz assim: Pai, o homem merece morrer porque pecou. Mas antes de cumprir a sentença, quero ir à terra como homem e viver com meus irmãos. Quero experimentar seus conflitos, suas tristezas, suas alegrias, suas tentações. E aí foi por isso que Cristo veio a este mundo. Ele veio como uma criança. Ele não só parecia como um homem, ele era um homem de verdade. Lembra que nós comentamos da encarnação? Ele era um homem de verdade. Jesus, ele experimentou de tudo. Ele experimentou, ele teve fome. Quando ele era nenenzinho, ele chorou. Maria precisou dar de mamar, né? Que nem nós cantamos: meu ser louva ao Senhor, meu ser louva ao Senhor, e minha alma nananana. Essa é a Maria que cuidava desse menino Jesus. Mas ele teve tudo. Ele teve tristeza, ele teve tentações. E por isso que nós podemos entender que ele está mais pronto para nos entender, para nos compreender. E sendo Deus, mais pronto a nos amar. Ele tem tanto a parte humana, como ele tem a parte de Deus. Então ele nos entende, as nossas tristezas, os nossos conflitos, os nossos tropeços, mas ele é Deus. Então ele nos compreende como homem, mas ele nos ama como Deus. Em Hebreus 4,15 diz assim: Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Esse vocês devem guardar. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler Jesus, antes de começar, porque eu prometi para vocês a lei.
que está terminando. Mas eu vou precisar desse contexto. Jesus no Getsemane, Lucas 22, de 39 a 46. Eu vou pedir para o pastor ler para nós. Você poderia fazer esse favor, amor? Mateus, Marcos, Lucas, João. 22. Depois a gente precisa aprender essa musiquinha também, porque ajuda bastante a gente a achar as passagens, viu? Eu vou pedir para o pastor ler para nós essa passagem, porque eu acho que tem que ter autoridade de um pastor para ler uma passagem como essa. É a 22, aí você vai ler de 39 a 46. Pode ser, amor? Por favor. Então, vamos ouvir a palavra de Deus, Lucas 22, de 39 a 46. Esse é um momento talvez o momento em que Jesus viveu a sua maior dor, porque ali ele foi feito pecado, e o Pai, quando ele foi se fazendo ou sendo feito pecado, sem conhecer pecado, o Pai foi se retirando da presença de Jesus, porque ele se colocou em nosso lugar como pecador, sem nunca sequer ter cometido uma única mancha. Diz assim: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Louvado seja Deus. Amém. Então, obrigada, viu, pastor? Obrigada, amor. Pelo princípio da retribuição que nós estamos conversando, se Jesus não pecou, Jesus merecia o quê? A vida. Mas Jesus diz ao Pai: a vida que eu mereço, meu Pai, eu quero oferecê-la ao homem. Foi isso que aconteceu lá na cruz do Calvário. Uma troca de amor. Era eu que merecia morrer, mas ele me amou tanto que decidiu morrer em meu lugar e me oferecer o direito à vida. Jesus, como homem, tenho certeza que ele tinha medo de morrer, porque ele tinha a nossa parte humana, e o medo faz parte de nós. E na noite anterior, quando aconteceu toda essa passagem que o pastor José Benedito leu, eu tenho certeza que ele, quando ele fala assim: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Se nós formos traduzir na nossa linguagem, eu traduzi assim: Pai, eu tenho medo de morrer. Se tivesse outro meio de salvar o mundo, se afastasse essa provação de mim, eu ficaria muito grato, meu Pai. A vida toda estava nas mãos do nosso Senhor Jesus. Daí, Jesus, que tinha medo de morrer, mas o seu amor era um amor maior que o medo, maior do que a sua própria vida. E foi isso que aconteceu. Jesus nos ama de tal maneira que, mesmo tendo medo da morte, ele aceitou-a para nos ver felizes, para que a gente pudesse ter o quê? Um futuro, uma esperança junto do Pai do céu. Bom, vamos lá. Eu prometi para vocês que no último programa eu ia falar da lei. Eu acho muito importante a gente terminar a base da nossa vitória em Jesus falando um pouquinho de lei. A pergunta é assim: como podemos explicar
não haver mais condenação, já que o homem não conseguiu, não consegue e nunca conseguirá cumprir a lei em sua plenitude. Quem já assistiu os encontros passados, nós falamos muito sobre isso, sobre a nossa natureza pecaminosa, sobre a natureza de Cristo. E nós já vimos que nós, conversamos sobre isso, que nós somos fracos. E pela nossa força nós não conseguimos cumprir toda a lei. Então, como que a gente pode explicar? Já que a gente não consegue, não conseguiu, não consegue e nunca vai conseguir, como é que nós vamos conseguir essa plenitude? Então, eu chamei assim, olha, cristão e a lei, como se nós estivéssemos num ringue. O apóstolo Paulo, ele faz 3 declarações sobre nós, quando convertidos ou transformados. Eu não estou falando aqui de pessoa que não é convertida e não transformada. Nós estamos falando de irmãos que estão nessa luta para a gente conseguir ter a vida eterna, para nós conseguirmos chegar, né, e recebermos a coroa da vitória. Então, Paulo, ele coloca assim as 3 declarações. Olha só, a primeira, a lei não tem direito sobre nós. A lei não pode nos condenar. Terceiro, a lei não pode nos controlar. Olha só, a lei não tem direito sobre nós, a lei não pode nos condenar e a lei não pode nos controlar. Então, a primeira, a lei não tem direito sobre nós. Em Romanos 7,4, hoje eu copiei para a gente fazer bem rapidinho, para a gente terminar. Diz assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós morrestes à lei com crase, morrestes à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencermos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então a gente vê que dessa forma, o que está escrito aqui em Romanos 7,4, que nós estamos mortos para a lei e prontos para frutificar para Deus. Em Romanos 8,2, diz assim, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, o Espírito da vida em Cristo, lembra do nosso em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou repetir. Porque, estou lendo Romanos 8,2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Dessa forma, nós estamos livres da lei, como Paulo colocou lá, aquelas 3 coisas. A primeira, a lei não tem direito sobre nós, porque Cristo venceu. Em Cristo fomos libertos da lei do pecado e da morte, e da morte temos agora a vida no Espírito. Quando dependíamos de nós mesmos para atender às demandas da lei, vivíamos prisioneiros do pecado e caminhávamos para a morte. Mas agora o Espírito Santo habita em nós e nós saímos daquela masmorra do pecado e fomos libertados da sua tirania. Somos livres não para obedecer ou desobedecer, e sim livres para cumprir a lei. E só o Espírito Santo pode nos capacitar a cumprir a lei. Guardem o Espírito Santo, que vai ser o nosso estudo de quarta-feira que vem. Nós vamos deleitar no Espírito Santo de Deus. A segunda, a lei, ela não pode nos condenar. Essa é fácil. Foi a primeira coisa que nós estudamos quando nós começamos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi o comentário da nossa primeira aula. Hoje eu estou fazendo só uma conclusão para vocês de tudo que nós conversamos, tá? Então, na segunda, Paulo diz assim, a lei não pode nos condenar. A primeira, qual era? A lei não tem direito nenhum. E a segunda, a lei não pode nos condenar. Por quê? Porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E conversamos tudo sobre aquele capítulo 7, que o centro era o eu. Daí conversamos sobre o capítulo 8, que o centro era o Espírito Santo de Deus, né? E a terceira, que Paulo coloca, a lei não pode nos controlar. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa obra. Então ele não tem poder, ele não pode controlar a gente de jeito nenhum. Por quê? Porque é Deus quem efetua em nós, é nosso Deus que efetua em nós o querer e o poder.
Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. Aí, chegou. Pronto. Vamos lá. Próxima. Olha, mais uma pergunta. Essa é a nossa terceira pergunta já. Isso aqui é muito importante. Queria que vocês refletissem sobre isso. Queremos ser aceitos por Deus ou estamos a caminho da santidade? Então, eu tenho uma coisa para falar para vocês que foi muito importante para eu aprender. O propósito de Deus da encarnação e da expiação de Cristo não era apenas justificar-nos, livrando-nos da condenação do pecado da lei, mas também santificar-nos por meio da obediência aos mandamentos da lei. Se tivermos em mente que somos obrigados a guardar a lei para sermos aceitos por Deus, nós estamos no caminho errado. Eu vou ler de novo para vocês. Se nós tivermos em mente que nós temos que guardar a lei para estar junto com Deus, nós estamos no caminho errado. Na verdade, estamos livres de guardar a lei enquanto ela constitui um meio para sermos aceitos por Deus. Dessa forma, Deus não quer. Não é dessa forma. Para a santificação, precisamos cumprir, sim, as exigências da lei. Só que, olha em Gálatas 3, 10, 11 e 13. Eu vou ler para vocês. Todos quantos, pois, são da obra da lei, estou lendo aqui o 10, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Mas lembre que a gente não pode pegar só esse verso para entender. Já no versículo 11 diz assim, ó: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. No 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como acreditamos? O propósito de Deus é... Qual seria? O que nós acreditamos? Qual é o propósito de Deus? É levarmos a santidade. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Levarmos a santidade. O Espírito Santo de Deus nos predispõe a essa santidade. É Ele que vai nos ajudar. É Ele quem vai nos dar o poder. A vida do Espírito, ele não elimina a possibilidade de pecar. Eu não estou falando que nós não vamos pecar. Então, a vida com o Espírito Santo não elimina a possibilidade de pecar, mas nos confere o poder de não pecar e nos confere uma vida mais santa. Fomos salvos para ir para o céu e também para sermos capazes de cumprir a lei, coisa que antes nós não conseguimos. Então, é isso que eu quero que vocês guardem no coração. O plano de Deus não era só para a nossa justificação das leis do pecado, mas Ele viu o quê? A nossa santificação. E hoje, você vê que a lei, quando vocês lembrarem de lei e de obediência, não pense que isso é aquele Deus tirano que pede. Ele não quer isso. Então, nós estamos no caminho errado. Não é desse jeito. Em Romanos 6, de 11 a 14, diz assim, ó: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E o 14, o último: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Guardem, então nós já guardamos em Cristo. Agora guarda assim, o finalzinho, ó. Pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Estamos embaixo da lei? Não.
Nós estamos embaixo do quê? Da graça. Em Romanos 6, 22, 23. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. E é demais esse 22, gente. Eu vou parar a aula por aqui, porque olha só. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. E no 23, nós já sabemos, 6:23, qual é? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. A quarta pergunta nossa. Hoje eu vou demorar um pouquinho, eu vou gravar tudo, porque eu quero que vocês saiam com esse contexto pronto. Se vocês cansarem, vocês guardam que vai ter no YouTube, vocês verem um pouquinho amanhã, tá bom? Quarta pergunta. Estamos estudando que a base da nossa vitória está em Cristo, vamos colocar aqui que a gente é para guardar, em Cristo Jesus. Podemos afirmar então que temos essa vitória em Cristo quando nós nos convertemos? Sobre conversão, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu vou, assim, eu tenho meu jeito de ler um pouquinho a palavra e colocando as minhas palavras, sabe? Que nem a Bíblia nova, a nova versão, assim, atualizada. Mas eu fiz, assim, um resumo, de 29 a 35, e vou dizer a vocês. Depois vocês fazem, assim, que nem os bereanos. Vocês pegam a Bíblia e falam assim, será que ela falou a verdade? E como vai estar gravado, vocês vejam aí, tá? No versículo 29, Moisés, então, vocês imaginam, Moisés, ele estava lá no Monte Sinai, vou começar a história. Moisés desce do Monte Sinai com as 2 tábuas, e a pele do seu rosto resplandecia depois que Deus falou com ele. No 30, Arão, que era irmão de Moisés, e todos os filhos de Israel temeram chegar perto dele. No 31 e 32, Moisés diz a eles tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Deus falou isso, falou isso. No 33, e Moisés, após falar, ele coloca um véu no rosto. 34, quando Moisés voltava para falar com Deus, com o nosso Senhor, ele removia o véu. E quando ele voltava para falar com o pessoal, ele cobria o véu, né? Pois a pele do seu rosto resplandecia. Moisés e o povo estavam ligados à antiga aliança, mas em Cristo Jesus, este véu foi removido. Por isso que eu quero que vocês guardem. Quando eu encontrar com vocês, vocês vão falar assim para mim, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, esse véu foi removido. Vocês viram como era a relação do homem com Deus? Vocês prestaram atenção? Moisés, só ele falava com Deus lá no Monte Sinai. E quando ele voltava, o rosto dele resplandecia. Mas Moisés estava ligado à antiga aliança com Deus. Com Cristo, esse véu foi removido. E Ele nos deu a permissão de falar com o Pai diretamente. Por isso que às vezes eu falo assim, por que a gente tem que ter um intercessor para chegar lá e falar assim, fiz isso. Tá bom, então reza isso. Gente, olha aqui a palavra de Deus. Tira esse véu. Mas em Cristo esse véu foi removido. Quando nós nos convertemos, o véu que estava posto em nosso coração foi retirado. O véu que fica no nosso coração é retirado. Em 2 Coríntios 3,18, todas as passagens estão escritas. Vocês podem ir copiando para depois, se vocês quiserem ouvir as aulas de novo, eu faço muito isso. Eu pego as aulas e depois eu vou vendo, copio, e assim a gente vai aprendendo e crescendo em sabedoria e graça. Em 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz assim, e todos nós, olha que verso, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Todos nós, com o rosto desvendado, nós contemplamos por espelho
a glória do Senhor. E nós podemos ser transformados de glória em glória na sua própria imagem, em Cristo Jesus, com a ajuda do nosso Espírito Santo de Deus. Podemos dizer que nem todas as conversões são iguais. Vamos conversar um pouquinho sobre as conversões. Existe gente que tem conversão assim, num instante, né? E parece que já em 2 segundos ele já fica transformado, né? Outros não, outros levam mais tempo. Algumas conversões são acompanhadas por uma grande emoção, outras não. Outras são mais calmas, mais intimistas. Mas não quer dizer que aquela que foi com mais emoção, ela seja mais autêntica do que aquela que é um pouco mais intimista. Alguns cristãos podem lembrar o momento exato da sua conversão. Outros não podem fazê-lo. Eu não sei dizer o dia direito da minha conversão, porque quando eu me conheci por gente, eu já queria estar na igreja, eu já queria estar com Deus. Então eu não sei como foi isso na minha vida, mas desde pequena a minha vida é estar com Deus. É uma fome. Senhor, eu quero estar contigo. O que realmente importa é que a mudança de natureza aconteça, a transformação real e genuína aconteça. Quando nos convertemos, o Espírito Santo faz uma habitação em nosso ser. Ele consegue coisas que para nós homens, com a nossa natureza pecaminosa, é impossível. E a promessa de Deus é que Ele nos liberta da concupiscência desse mundo. Ele nos dá uma nova natureza. Ele transforma o nosso ser. Vamos lá. Olha, aqui eu copiei a frase, eu esqueci, porque é coisa mais linda, né? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Dá até vergonha de dar aula, porque a própria palavra é um milagre, né? A hora que a gente começa a ler, a gente fala assim, nossa, nada fala melhor do que a palavra de Deus, que foi inspirada por Deus. Muito bem, aí o milagre é a conversão. A conversão é um milagre, né? E quando acontece esse milagre, 2 coisas, 2 fatos é muito importante para você realmente dizer assim, não, eu sou convertido. O primeiro é que sou pecador. E o segundo, não adianta querermos ser bons por nossos esforços humanos. O primeiro milagre, quando ele acontece, é quando eu reconheço que sou pecador. Não existe nada mais difícil para nós, né? Com o nosso orgulho humano, nosso coração orgulhoso, reconhecer que nós somos pecadores. E nós temos que correr a Cristo e clamar, Senhor, ajuda-me. Sou um pecador. Sou o único responsável. Não tem explicação, apenas quero ser perdoado. E o segundo milagre da conversão é acreditarmos que não adianta nós queremos ser bom por nossos próprios esforços. A humanidade, ela está ficando de um jeito assim, que ela se coloca em autodisciplina, ela que vai na academia, ela quer ter um corpo perfeito, toda a parte da alimentação, tudo isso é muito bom, é muito maravilhoso. Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista, ela já tem livros e livros publicados no final de 1800 sobre isso, sobre como ter as 5 coisas da vida, né? Que é caminhar, tomar sol, tomar água e ler a palavra de Deus, né? Ela já falava dos pontos importantes, né? Mas não é só isso. Tem muito humano que fala assim, se acha com energia interna, não, porque a minha energia é que tem que estar positiva, né? Outro dia alguém mandou uma mensagem para nós e falou assim, não, eu entro aqui, eu sinto uma energia positiva. Então isso são coisas do ser humano. Parece que ele tem que ter uma força mental. A humanidade esquece de olhar para Cristo. E ela fica olhando para dentro de si mesma. E sabe o que ela vai encontrar dentro dela mesma? Um vazio, um fracasso, uma frustração. Porque o homem é isso aí. O coração do homem é dessa forma. O homem é corrompido, o homem é fraco. O homem só tem um vazio dentro dele. E se ele continuar se achando que tem força mental, que é ele que resolve, que é ele que tem o poder, é que nem o He-Man. Eu tenho a força, né? Se ele continuar com essa teoria, ele vai se dar mal.
Precisamos olhar para Cristo e dizer: ó Senhor, já tentei de tudo e não consegui. Carrego dentro de mim uma natureza estranha, que nós já conversamos nas aulas passadas, que me leva para o pecado. Por favor, me ajude, porque eu sozinho não consigo. A conversão é um milagre de Deus na nossa vida. O Espírito Santo precisa trabalhar em nosso coração. Nós precisamos cair ao pé da cruz, clamando no silêncio do nosso coração. Precisamos pedir a Deus para que mude o rumo da nossa vida. Precisamos pedir que Ele nos dê uma nova natureza. A natureza de Cristo. Nós precisamos dessa natureza, uma natureza de Cristo. A conversão é um milagre. Vamos lá. Essa é a nossa quinta. Em Efésios 6, de 10 a 12, está assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue. Nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas. A palavra de Deus está nos dizendo isso aqui, ó. Por que a armadura? Para a gente se proteger. Ele coloca uma metáfora aí. Só que aí ele fala assim: coloca uma armadura de Deus, porque a batalha é feroz. Você não está lutando com gente, não, feito de carne e sangue. Sabe contra quem a gente luta? A gente luta com os reis malignos do mundo, invencível, esses poderosos. Então a gente entende que esse inimigo faz tudo o que puder para que a nossa natureza pecaminosa vença. Lembra do nosso encontro passado, que a gente falava dessa natureza pecaminosa? E esse inimigo, ele vai fazer de tudo para a gente perder. E ele empurra a gente para o pecado. O alvo, isso que eu achei interessante nesse comentário dos livros que eu uso, que são esses que vocês já viram. Se vocês quiserem saber os livros que eu uso, dos teólogos, é só ver as aulas passadas. O território do Satanás é a nossa mente, porque é o campo de batalha dele, é a nossa mente. Se ele conquistar a nossa mente, ele conquistou toda a nossa vida. Por isso ele fará de tudo para capturá-la. Usará droga, álcool, cigarro, sexo, teorias e filosofias. Não importa o método, não importa a hora, não importa o preço. O seu lema é vencer, derrotar, nos arruinar. Mas eu digo a vocês, nós podemos ser vitoriosos em Cristo. Nós temos que se vestir dessa armadura de Deus, vestir desse poder de Deus. Mas a luta não cessará, porque o nosso inimigo, ele é invisível, ele é astuto, ele é covarde e ele é persistente. E ele também é traiçoeiro. Ele nunca mostra o rosto. Ele se disfarça, ele se esconde. Ele usa de instrumentos para chegar até nós, para controlar a nossa vida. É algo assim muito sutil, né? Sabe como a gente chama isso? Tentação. O que é tentação? Tentação é todo esforço que o inimigo faz para levar-nos a pecar. Mas a tentação, ela não é um pecado. Ninguém precisa se sentir um pecador pelo fato de experimentar a tentação. Existem muitos e variados tipos de tentação. Na realidade, Satanás tem uma fábrica de tentação para apresentar. Lá são elaboradas tentações personalizadas, cada uma especialmente preparada para cada indivíduo. E o inimigo conhece muito bem a cada um de nós. Ele sabe o ponto fraco nosso. E aí ele vai usar aquele pontinho fraco para fazer a gente cair. Enfim, a nossa luta é contra um ser inteligente. E ele usa a nossa mente. Ele conhece a nossa origem, o ambiente que nós crescemos, a herança que nós tivemos e que nós recebemos de nossos pais. Ele fará tudo para nos enganar. Ele se esconderá atrás do quê? Às vezes de uma música, às vezes de uma estátua. Ele vai se esconder atrás de um homem bonito, ele vai se esconder atrás de uma moça bonita, ele vai se esconder atrás de uma festa de orgias, que tem bebedice, que tem encontros que não são de Deus, né? Então ele vai se usar desses argumentos para tirar o foco.
Mas tudo que ele fizer para enganar você é apenas tentação. E tentação não é pecado. O inimigo nunca poderá vencer, a menos que você colabore com ele. Ele não pode nos obrigar a pecar. Se cairmos, é porque aceitamos cair. Cedemos voluntariamente à tentação. A gente pode ilustrar esse caso como, por exemplo, o pecado e o telefone. O telefone, ele pode chamar. A tentação é o telefone, chamando. Tlim. O pecado é se você vai atender aquele telefone. Se você não atender aquele telefone, você tem a tentação, mas você não está em pecado. Ele pode incomodar, mas não passa de simples tentação. Quando conseguimos passar a investida da tentação, você sai mais forte, mais vitorioso. O Espírito Santo te dá mais poder. Aí, se nós entregarmos nossos braços de Cristo e vencermos, estaremos melhor preparados para a próxima tentação. Um conselho muito importante é: não olhe para você, olhe para Cristo. Isso é o que o mundo diz. Olha para você, descubra o seu potencial, concentre-se para conseguir a sua força mental, descubra em você mesmo, a tua força está em você, você pode, você é vencedor. Explore suas energias internas. Mas dentro de nós só existe angústia, vazio, desequilíbrio e muitas vezes desespero. Deus tem um caminho melhor. Ele nos pede que nós olhemos para Cristo, que é um caminho seguro. É isso que eu desejo a vocês. Olhem para Cristo. Quando um Deus homem foi pendurado no madeiro, não foi só para dar perdão, mas também para dar poder. Essa é outra frase que eu quero que vocês guardem. Quando Deus homem, quando Jesus foi pendurado naquele madeiro, ele não morreu só para justificar-nos, para nos dar perdão, mas também para nos dar poder. Não só para nos dar perdão, para nos dar poder. São dois P, perdão e poder. Quando ele morreu, o inimigo pensou que tinha vencido. Falou, agora ele morreu, eu venci. Mas sabe o que aconteceu? No terceiro dia, ressurgiu das entranhas da terra um Cristo vitorioso, ressuscitado. Hoje, ele vive para dar poder. Satanás, ele teme e treme, é o que está falando da Bíblia, diante da força e da majestade do nosso Deus. Ao som de fervorosa oração, treme toda a hóstia de Satanás. Se você faz uma fervorosa oração, pode ter certeza que se Satanás, ele vai tremer também. E quando anjos, todo-poderoso, revestidos da armadura do céu, vêm em auxílio da desfalecida alma perseguida, uma alma que está lá, judiada, perseguida, orando, Satanás e sua hoste retira-se, pois bem sabe que está perdida a sua batalha. Glória a Deus. Vamos continuar. A sexta pergunta. É possível sermos perfeitos, vitoriosos em Cristo? É possível nós sermos perfeitos, vitoriosos em Cristo? Olha que bacana esse raciocínio. Olha o que eu vou contar para vocês. Guardem isso também. Para entender esse assunto de perfeição, nós vamos nos remeter um pouquinho a alguns homens da palavra de Deus. E aí eu fui para Gênesis 5:24, onde tem Enoque. Aí eu vou querer que vocês guardem a palavra. Andou com Deus. Até agora a gente tinha em Jesus Cristo, e nós tínhamos a palavra santificação, que ele também veio para nos santificar, para que a gente fosse santo, que nós não somos mais escravos da lei, nós somos livres na graça de Jesus Cristo. Outra coisa, que Jesus morreu naquele madeiro para nos dar o perdão, mas para nos dar poder. E agora eu quero que vocês guardem. Ele andou com Deus. Então, em Gênesis 5:24, Enoque. Diz assim, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Se Deus decide levar alguém para o céu, deve ser porque esse alguém é perfeito, não acha? Tá.
Então a Bíblia responde, ele andou com Deus. Em Gênesis 6:9, nós temos a figura do Noé. Todo mundo sabe da arca de Noé. Deus diz que Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Não seria maravilhoso se um dia Deus dissesse isso de nós? Falasse assim, nossa, esse rapaz aí, nossa, ele é justo e íntegro. Nossa, essa mulher aí, essa jovem, essa mocinha, esse mocinho, esse jovem, ele é justo e íntegro. Não é isso que nós gostaríamos de ser? Mas por que mas porque Deus, Noé, foi considerado um homem justo e íntegro? Por que Noé foi considerado justo e íntegro? E aí a Bíblia responde assim para nós, porque Noé andava com Deus. Tá. Lembra-se de Abraão, em Gênesis 17:1? Diz assim, ó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O que ele falava? Anda na minha presença e ser perfeito. E Davi, em Salmo 116:9, ele diz assim, ó. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então, a gente pode perceber que existe uma frase que é o denominador comum na vida desses quatro. Enoque, Noé, Abraão e Davi. O que seria? Todos eles foi mencionado. Andou com Deus. O interessante é que a gente tem que pensar um pouquinho sobre a vida deles. Enoque, a gente na palavra não fala nada. Fala que ele foi levado, Deus tomou. Mas Noé, até no filme de Noé, coloca isso. Você lembra, amor? No finalzinho do filme de Noé, quando Noé fica embriagado, fica nu, né? E o vexame que ele dá. Mas Deus não falou que ele era justo e íntegro porque ele andava? Se nós formos para Abraão, um dia, ele foi tão covarde que ele teve medo de dizer que Sara era sua mulher, e afirmando que ela era sua irmã, e quase que empurrou para o faraó ao adultério. Os resultados teriam sido terríveis se Deus, aquela noite, não tivesse intervido milagrosamente. Uma atitude o quê? Covarde de Abraão. Essas histórias estão na Bíblia. Eu não vou contar toda, porque senão fica muito longo. Mas ele também tropeçou. E aqui, ó, o próprio apóstolo Paulo, ele fala de Abraão, o pai da fé. E o que dizer de Davi? Davi caiu no fundo do poço do pecado, mergulhou nas águas turvas do assassino, matou o marido da Betseba, né, Urias, e uma intriga de adultério. E a Bíblia diz o quê? Davi era um homem conforme o coração de Deus. Mas há uma coisa que eu quero deixar no coração de vocês, maravilhosa, que Deus está querendo nos dizer, através das experiências de todos esses homens. Para nós, uma pessoa perfeita, santa, justa, íntegra, é aquela que não comete nenhum erro. Quando ela faz tudo certinho, ela obedece todos os mandamentos. Não parece aqueles judeus farisaicos lá, que obedecia tudo certinho, tinha até a metragem que não podia andar, não sei o quê, né? Aquelas normas. Eles fizeram uma lei em cima da lei e cumpriam aquela lei farisaica, né? Mas para a gente acha que uma pessoa para ser certinha, ela tem que fazer isso, o que está estabelecido. Mas para Deus, uma pessoa perfeita, quando se dispõe a andar com Ele abre os braços e fala, vem meu filho. Quando faz de Cristo a coisa mais importante da sua vida, quando compreende tudo o que nosso Jesus Cristo fez na cruz por ele, e clama por um novo coração capaz de amar, e diz, ó Senhor Jesus, eu te amo tanto, mas tanto, que eu quero dar a minha vida a Ti. A minha vida não tem sentido sem Ti, Jesus. Ajuda-me a andar contigo. Guardem isso, ande contigo. E quando a gente fala isso, nesse instante, o maravilhoso Deus do amor, Ele derrama lágrimas de alegria e segura a nossa mãozinha fraca com a sua mão poderosa. E no instante desse toque, Ele vai apagando, Ele vai apagando todas as nossas mazelas, todas as nossas imundícies. Se você era alcoólatra,
se você foi assassino, se você foi adúltero, se você roubou, se você é um mentiroso, se você é um covarde, Ele apaga tudo. E nesse momento, o que passa a ocupar dentro de nós é o Cristo Jesus. Ele nos oferece seus méritos, sua vida vitoriosa, seu caráter perfeito e ao mesmo tempo toma sobre si os nossos pecados e sofre a punição que merecemos por causa deles. Deus avalia a nossa perfeição em razão do tipo de relacionamento que nós temos com Ele. Andar com Deus é tê-lo presente em nosso dia a dia, consultá-lo antes de tomar uma decisão. Então, diante de tudo, a gente pensa assim, será que dá para ser perfeito? Não, nós não somos perfeitos. Perfeito só o nosso Jesus Cristo. A gente vai cometer erro. Mas graças a Deus que o conceito bíblico de perfeição é diferente. Para Deus, ser perfeito é andar com Ele. Como Enoque, como Noé, como Abraão, como Davi, né? Todos esses andaram com Deus. Eles seguraram o braço do Pai e andaram com Ele. Aqui tem uma metáfora, uma historinha que ilustra bem isso. É como se fosse um pai segurando um menininho. Eu lembro bem disso quando nossos filhos eram pequenininhos. E a gente segurava eles, né? Eu tenho até um fato que quando a minha vida, meu amor aí, ele era corredor de maratona. E ele fez 2 maratonas no Rio. E a gente levava as crianças, elas eram muito pequenas. E eu amarrava eles, eu tinha uma amiga que tinha uma malharia, então eu fiz umas tranças de malha para não coisar, porque eu falei, como que eu vou? E a gente ficava no sambódromo, porque saía de lá a corrida. Então eu amarrava eles para ficar assim, dava um espaço, né, para que eles pudessem andar, mas também para ficar olhando, que era só eu olhando os 3. Mas assim, essa metáfora é assim, por exemplo, um pai levando uma criança de 4 anos, imagine que esse pai é o nosso Deus, e nós somos essa criança. Só que os passos do pai é largo e ele está com pressa de chegar a algum lugar. E ele vai segurando essa criança e vai levando pela mãozinha. E a mão do pai é bem maior que a dela, então é forte. Ele segura aquela mãozinha fraca e vai andando com a criança. E a criança às vezes tropeça, ou ele cai, e o pai vai levando, ele não chega a cair no chão. Por quê? Porque o pai está segurando, ele vai até lá. Então essa metáfora conta bem como que é o nosso Pai. Que a gente vai ter esses tropeços, a gente vai estar caminhando em pedras, em espinhos, em vidas cheias de tribulação. Mas nós temos essa mão poderosa do nosso Pai do céu. E chegamos à nossa última pergunta. Se for vitorioso com Cristo, poderia ter a vida eterna? Lembra que quando eu comecei hoje a falar com vocês, eu comecei a falar sobre a vida eterna. Então, se nós formos vitoriosos, nós podemos ter a vida eterna? Eu acho que a pergunta que palpita no nosso coração da humanidade, lembra daquele jovem que chegou para Cristo e perguntou, o que eu farei para ter a vida eterna? Eu obedeço tudo, faço isso, faço aquilo outro, faço aquilo outro. Aí Cristo falou para ele, tá, então vai, vende todos os seus bens e me siga. Aí ele viu que ele não podia fazer isso. Aí ele ficou triste e foi embora. É desse jeito. Mas a gente pergunta, Cristo, o que eu farei para ter a vida eterna? É uma pergunta que palpita no coração nosso. O homem foi criado para viver. O que ele mais quer é viver. É uma verdade. Pode a vida ser a mais miserável das vidas, mas quando chega a hora da morte, o homem se agarra com desespero à vida. A morte é um intruso, né? É uma experiência difícil, uma experiência humana, e por isso ela não é aceita. O maior desejo do homem é viver. Para ter vida, ele é capaz de fazer qualquer coisa, pagar qualquer preço, realizar qualquer sacrifício. Aí a pergunta é, o que farei para ter a vida eterna? E o grito desesperado do coração humano, a resposta de Cristo é simples. João 17, 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu não sei se eu coloquei essa de vocês, tá? Se for vitorioso, o que poderia ter a vida eterna? João 17, 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o segredo. Isso aqui eu queria que vocês gravassem, quando eu encontrasse com vocês. Qual é o segredo para essa vida eterna? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É isso que nós precisamos. Por isso que a gente está aqui, colocando tudo isso para vocês. E eu gostaria muito que vocês multiplicassem tudo isso. Vocês levassem também as outras pessoas e mostrassem tudo isso. A maldade do pecado lá do Éden está melhor revelada no fato de Adão se esconder de Deus do que simplesmente não comer do fruto proibido. Isso é o pior pecado. O ser humano que outrora corria, se jogava nos braços do Pai, depois de pecar, escondeu-se de medo e causou. Lembra da passagem? Que Deus fala assim: Adão, onde você está, Adão? Até a gente fez o teatrinho na igreja, e aí o seu Milton falava isso lá. Seu Milton representava o nosso Deus, e ele falava: Adão, onde você está, Adão? Né? Então, isso feria mais Deus, até mesmo mais do que o pecado de ter comido a fruta proibida, né? Porque antes ele era um humano que corria, se jogava nos braços do pai amante. Depois de pecar, escondeu-se de medo e causou profundo sofrimento ao coração de Deus. Estava o pai triste por alguém que quebrou a lei? Ou ele estava sofrendo por causa da separação? Isso nos leva à conclusão de que a salvação, a vida eterna, nada mais é do que uma reconciliação ou um novo relacionamento pessoal com o nosso Senhor da salvação. Somos salvos quando cremos em Jesus e quando amamos a pessoa de Jesus. Não podemos, porém, amar uma pessoa sem conhecê-la. Não tem como a gente amar uma pessoa sem conhecer. A gente pode ver isso com os namorados, né? A gente conhece, a gente tem uma paixão, né? Você olha, fica aquela apaixonada. Mas a paixão, ela acaba. Agora, o amor realmente cresce e transborda no nosso ser quando a gente passa a conhecer. É a mesma coisa. Para que nós possamos amar nosso Senhor Jesus, nós precisamos conhecê-lo. Por isso o inimigo fará todo o possível para nos distanciar mais e mais de Deus. Estejam certos, o que o Satanás puder fazer para distanciar vocês de Jesus Cristo, ele vai fazer. O inimigo não quer que a gente conheça Jesus. Ou ele quer que a gente conheça uma imagem de um Deus tirano, ditador, preocupado mais com suas normas do que com seus filhos. Essa imagem de Deus não inspira amor, inspira medo, não inspira desejo de servi-lo, gera a obrigação de servi-lo. A consequência disso é uma religião triste, um cristianismo formal, e não é isso que eu estou tentando passar para vocês, não. É o medo do castigo que leva a obedecer. Não quero medo em vocês, não quero essa coisa ruim do homem para obedecer. O inimigo, ele fica feliz com isso, ele consegue e conseguiu o que ele queria. O inimigo nos leva a um relacionamento errado com o nosso Pai. O relacionamento que não é de um amigo. Um relacionamento gostoso, pessoal. Um relacionamento que você ora e que você chega e fala: Pai, eu fiz isso, preciso disso, quero isso. Pai, me ajuda, porque seria melhor para a minha vida. Me aconselha, Pai. Me dá uma prova. Peçam. Fala: Pai, eu estou pedindo, me mostra, me dá algum sinal do que eu devo fazer. Precisamos conhecer o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, ao saber quanto Ele nos amou e nos ama, apesar das nossas atitudes, da nossa rebeldia. Nós não temos outro caminho, a não ser Jesus Cristo. Conhecer Jesus é tudo e nos levará à vitória, porque a salvação não provém do esforço humano, ela é um presente de Deus. E esse presente é a pessoa do nosso Jesus Cristo. É a graça, é de graça, esse nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é Jesus Cristo. A salvação não vem de Jesus, a salvação é nosso Jesus Cristo. Aceitar a salvação é crer em Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo é ter a salvação e, portanto, ter a vida eterna. A maioria de nós nos limitamos a ouvir as palavras, ouvir algum ensinamento sobre o que Jesus nos deixou, o que Ele fez, seus milagres, mas nós não temos um encontro pessoal com esse Jesus que quer nos transformar, que quer nos dar poder e que quer viver conosco.
o apóstolo João nos ensina. Lembra como que João fazia? Ele deitava assim no peito de Jesus. Ele tinha um relacionamento pessoal. E isso, a gente viu, fez diferença quando prenderam Jesus, levaram ao Calvário. Todo mundo abandonou, todos os apóstolos. O único que ficou foi João. Perto, foi aquele que não se contentou só em ouvir Jesus, nem apenas saber acerca dele, mas que procurou ter um conhecimento experimental com Jesus. E aí, de novo, eu vou terminar com essa frase. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? E agora, nós vamos cantar um hino 211 do nosso citário, que se chama assim, ó, Vitória em Cristo. Eu peguei um arranjo do maestro do Jader Santos, da Igreja Adventista, que eu achei muito bonito. E vamos tocar, ela tá simples e tá bacana. Eu vou tocar Vitória em Cristo e vou chamar, amor, vem cá, vem. Vou chamar meu amor, aí ele vai ficar aqui comigo, e nós vamos cantar Vitória em Cristo, aí daí ele vai impetrar a bênção, e nós vamos cantar Que a Luz de Cristo Brilhe para terminar, tá bom? Vamos lá? Pode ser, bem? Então vamos lá. Deixa para o final. Ó, vamos lá, Vitória em Cristo. Vamos lá. Por mim e por você também. Vou de novo.
casa nós vamos falar a base da vitória é o Espírito Santo, lembra? E depois a base da vitória é o nosso Deus. E aí, então nós vamos falar um monte de Espírito Santo quarta-feira que vem, tá bom? Pronto, pai, acabamos. Quem puder, coloque-se em pé em sua casa. Nós vamos impetrar a bênção final, vamos dar por encerrado mais esse estudo bíblico que a missionária nos trouxe. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Criador, nosso eterno Pai, e que a comunhão, as consolações, a companhia, a alegria do Santo Espírito estejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. A igreja toda sabe, vamos comigo, vamos lá. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o teu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger pra sempre e sempre e sempre. Amém. Um beijo grande no coração. Vocês viram que falou aqui que Jesus nos dá o poder. É com isso que eu quero que vocês durmam hoje. Com esse poder de Jesus Cristo coberto do Espírito Santo de Deus. Vem. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Uma boa viu? noite, um bom descanso para vocês. Amém. Até sexta, 7h30.